Olá pessoal, como eu tinha programado com vocês na aula passada, né, eu fiquei de passar uma atividade para dar sequência aos nossos estudos e disse também que juntamente com a atividade eu ia colocar um vídeo explicativo do passo a passo de cada questão, certo? Para que vocês não ficassem tão perdidos, né? Para que vocês tivessem um norte, para que pudessem fazer a atividade sem maiores dificuldades, ok? Então esse vídeo é para isso. A atividade é uma atividade simples, como vocês podem ver, como eu já tinha falado. Ela aborda só apenas os dois assuntos que nós vimos em sala, né, até agora, que é o uso de mu e mútil e algumas expressões idiomáticas, que foi o nosso primeiro assunto, certo? Da questão, são 5 questões na atividade. Da questão 1 até a questão 4, aliás, são 4 questões. Da questão 1 até a questão 3, eu trabalhei o uso de muy e mucho. E na última questão, que é a questão 4, é a questão das relacionadas, a questão relacionada às expressões idiomáticas da língua espanhola. Questão essa, inclusive, que já estava em outro exercício que eu respondi também em sala virtual com vocês, certo? Eu apenas repeti a questão, então vocês não vão ter dificuldade para respondê-la, que ela é apenas uma questão de interpretação textual, como eu já falei para vocês, né? Que é as expressões idiomáticas, elas nada mais são do que pura interpretação. Então, vou até começar por ela, então, a questão 4. A questão 4 eu pedi para vocês relacionarem em espanhol o significado da expressão idiomática com o significado dela em português, na língua portuguesa. Aí temos nove expressões e para vocês fazerem a correlação com 9 significados. Vocês vão fazer a correlação exata, a relação correta. Então, as expressões que eu coloquei aí são as seguintes. Dar um portaço. Aí, o que é que significa dar um portaço? Vocês vão lá embaixo e vão olhar os parênteses que estão em aberto e vão procurar o significado de dar um portaço. E vão marcar o número 1. Número 2 é a expressão echar de menos. Vocês mais uma vez vão procurar lá embaixo o significado da expressão echar de menos e vão marcar o numeral 2 nessa expressão, em português no caso, né? A terceira expressão que eu coloquei na atividade foi hacer la vista gorda. O que significa isso em português? Aí vocês vão lá e vão colocar o número 3, né, nesse significado dessa expressão em português. E assim sucessivamente com as 9, certo? Com todas as 9 expressões idiomáticas. Não tem dificuldade, a gente já fez esse exercício em sala, então vocês vão se sair bem, sem maiores dificuldades. Começando aqui, dando continuidade às questões aqui, vamos para a atividade, a primeira questão, né? Com relação ao uso correto de muy e mucho, analise as seguintes frases e em seguida marque a alternativa correta. Nesse exercício aí, nessa questão, eu coloquei 5 atividades, certo? Aliás, 5 alternativas, desculpem. 5 alternativas e pedi para vocês fazerem marcar a relação correta com relação ao uso de muy e mucho, certo? São 5 frases onde o uso de muy ou mucho está em forma de interrogação para que vocês façam a colocação correta, certo? Ou de muy ou de mucho. E depois, na sequência, marcar a sequência correta, respectiva e correta, certo? É correta e respectivamente. Vocês vão marcar A, B, C ou D. A primeira frase diz: tengo C. Aí no lugar dessa interrogação aí, eu deveria usar o quê? Muy ou mucho? Vocês vão analisar e vão marcar de acordo com a resposta correta, certo? Aí vocês vão ver aí, ó, C. Tenho sede, né? Eu coloquei inclusive o vocabulário embaixo para que vocês se adequem às palavras que ainda são desconhecidas, né? Sede é sede, huevos, ovos e cena, jantar. Então na primeira é tenho sede, quer dizer que tenho muita sede. Como sede é um substantivo, né? Qual é a forma de muy e mucho que eu devo usar diante de substantivo? Eu falei em sala, isso vocês devem lembrar. Tem um material também que está lá no Classroom, vocês podem dar uma olhada,
analisada, né? Estudar novamente e responder essas questões aí. É fácil. Na segunda frase temos: tu padre és simpático. Aí simpático é o quê? Simpático é uma característica atribuída ao padre, no caso ao pai da pessoa lá, né? Tu padre és simpático. Ele é o quê? Muito simpático ou muito simpático? Lembrando que simpático é adjetivo. Esto es peor que el otro. Esto es mucho peor que el otro ou esto es muy peor que el otro. Aí o que está em evidência é o adjetivo pior. A gente viu também, né, que tem aquelas exceções. As exceções daqueles adjetivos melhor, pior, né? Mais, menos, adjetivos e advérbios, mais, menos, melhor, pior, antes, depois, sim? Estou contento. Estou muito contento ou estou muito contento? Contento também é um adjetivo, né? Uma característica atribuída ao sujeito da frase aí, que no caso sou eu. Estou contento. E a última frase é: necessito mais huevos para a cena. Eu preciso de mais ovos para a janta. Mas é aquele advérbio, né? Advérbio mais, advérbio de intensidade. Diante desse advérbio, eu uso muito ou uso muito? Necessito muito mais ovos para a cena. Aí dando a resposta. Necessito muito mais ovos para a janta. Para o jantar. Então vocês vão ver aí qual a sequência correta e vão marcar. Na letra A temos mucha, muy, mucho e mucho. Na B, mucha, muy, mucho, muy e mucho. Na letra C, mucho, muy, mucho e mucho. E na letra D, mucha, muy, mucho e muy. Apenas uma das 4 alternativas está correta. Certo? Respectivamente correta. Na 2, assinale a alternativa que preenche corretamente. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas frases seguintes. A primeira frase é: en este verano está haciendo calor. Aí como é que eu respondo isso aí? Aí temos 3 alternativas para vocês analisarem e marcar a resposta correta. Mucho, como é que eu falo? En este verano está haciendo muchos calor, está haciendo mucho calor ou está haciendo muy calor? Lembrando que calor é um substantivo. A próxima frase: no puedo hospedar-me aqui. Este hotel es caro. Este hotel es muy caro. Este hotel es mucho caro ou este hotel es muchos caro? Qual é a forma correta que eu devo usar antes de caro? Caro é um adjetivo, né? Uma característica atribuída ao hotel. Então, antes de adjetivo, qual é o uso que eu devo fazer? Muy, mucho, muchos. Próxima frase. En invierno las mañanas son frias. Então, frias aí é uma característica de manhãs. Então, uma característica é um adjetivo. Mais uma vez, antes de adjetivo, qual forma eu devo usar? Eu vou falar son mucho frias, son mucha frias ou son muy frias. Próxima frase. Me duele el pie. Me duele muy el pie. Me duele mucho el pie ou me duele muchos el pie. Aí temos aí pie, o referencial aí é pie, pé. Pie é um substantivo. Então, diante de substantivos, o que é que a regra diz? Qual é a forma que eu devo usar? E na última frase temos trabalho, todos os lunes. Traduzindo, trabalho muito todas as segundas-feiras. Lunes é segunda-feira, é o dia da semana.
Aí, trabalho é a intensidade do trabalho, né? Trabalho demais, trabalho demasiado, trabalho muito. Trabalho mucho, trabalho muchos ou trabalho muy. Lembramos aí que trabalho é um verbo, certo? E diante de verbos, a gente usa qual forma? Lembra do que eu falei, Sala? E atente, pessoal, também para a questão de quando estiver diante de substantivo, para as variantes. Porque se o substantivo tiver, tem que analisar se o substantivo é feminino, se ele é masculino, se ele é singular, se ele é plural, certo? Para fazer a concordância do uso correto de mútil, que pode ser essas variantes, singular e plural, masculino ou feminino, certo? Isso em se tratando de substantivo apenas. E na 3 eu coloquei um texto, pedi para vocês lerem o texto, né? Leia o texto e marque a sequência correta sobre o uso de muy e mucho que preenche os espaços indicados pelo ponto de interrogação. Então, onde tiver um ponto de interrogação dentro do texto, vai ser vai ser muy ou mucho ou suas variantes, certo? Então, vocês vão fazer essa troca e vão depois analisar as alternativas e marcar a sequência correta. Qual sequência está correta aí de acordo com o texto? É a A, é a B, é a C ou é a D? O texto diz assim: Bueno, la televisión en México se dice que es el tercer cuarto poder, porque es, interrogação, importante. La televisión educa a la mayoría de los mexicanos. En realidad, es una televisión, interrogação, comercial, que no tiene demasiados programas educativos. Es importante que los mexicanos también trabajemos para tener mejores programas para que eduquen a la población en México. Existen también canales culturales, canales científicos que son, interrogação, interesantes para la población en México. Pero definitivamente la televisión es un medio importante, en Distrito Federal sobre todo, porque também é uma base para trabalhar para a manutenção de, interrogação, famílias mexicanas. Então, vocês vão analisar aí, temos o quê? Uma interrogação antes da palavra importante. Importante é um adjetivo, né, que qualifica um substantivo. Depois temos outra interrogação na frente de comercial é também um adjetivo, porque ele atribui característica a um substantivo, né? No caso, a televisão. Na sequência, temos outra interrogação antes de interessantes. A interessantes é o quê? É o que interessantes? Interessante também é um adjetivo, certo? Ela qualifica no caso aqui, ele está se referindo aos canais, canais culturais, canais científicos que são interessantes. E por último temos uma interrogação antes da palavra famílias, na última linha. Famílias é um substantivo, famílias, certo? Aí vejam que esse substantivo ele está no plural, então tem que ter aquela variante, né? A concordância. Então é isso, não tem dificuldade, espero que vocês se deem bem, respondam com convicção, de acordo com a explicação que eu estou dando nesse vídeo, que já dei nas aulas passadas, e que todas as dúvidas de vocês possam estar sanadas, né? E vocês possam fazer uma boa atividade e mandarem de volta para mim respondidas, certo? Ok, então, até logo, hasta la vista.